Olá, olá, meus caros, como é que estamos? Deixa eu te ajudar a encarar essa questão, né, essa matéria, esta frente de administração geral e pública para a maioria dos blocos, né, do CNU que pedem essa matéria, né? Como é que a gente vai encarar isso daí? Veja, quando a gente faz um levantamento, meus amigos, a gente percebe que, por mais que a gente queira abordar todos os tópicos, todos os temas, tudo que possa ser cobrado e questionado, nós temos aquilo que a gente chama de 5 temas macro. Tema macro, gente, é aquele tema que inclui os outros subtemas que estão, né, espalhados no edital também, certo? Mas com ênfase, com foco nos chamados 5 temas macro principais, a gente vai chegar perto aí de 90% de tudo que já foi perguntado e tende a ser também, né, a forma de enxergar e de dar esta análise, esta orientação desta matéria aqui na prova do CNU. Tá? Então vamos olhar, meus amigos, aquilo que a gente tem, né, de apuração, olha só. Então 5 temas macro, tá? Representam mais de 90% da abordagem das bancas. Os temas macros são processo de planejamento e aquilo que você precisa conhecer dentro disso, comportamento organizacional e os seus desdobramentos, gestão de pessoas com seus desdobramentos, também, senhores, processo de organização e, por fim, processo de direção, certo? Como havia comentado, gente, todos esses são chamados temas macro, né? Eles são temas amplos, são temas abertos. Dentro deles é que nós vamos depois identificar as chamadas especificações por tema. E isso eu mais ou menos dei uma introduzida para vocês nesse material de apoio para te dar esse norte, para te dar essa bússola de como vamos encarar essa matéria para esse concurso tão esperado e tão importante. Joia? Então aqui, meus amigos, vamos agora dar uma olhadinha nos chamados subtópicos, subtemas, né, que estão incluídos em cada um destes 5 temas macro. O primeiro deles, gente, processo de planejamento. Bom, não preciso nem falar, né? É aquele processo de preparação, organização e estruturação de uma equipe, de uma entidade na busca de um determinado objetivo. Então, meus caros, é aquele processo que deve ser mantido de maneira permanente e ele precisa ser orientado sempre para o futuro. Então ele tem aquele objetivo de progresso, de evolução. Maravilha? E o que está inserido, o que está dentro deste elemento, senhores? Aquela parte que a gente estuda sobre fixação de objetivos e metas, definição das metas, avaliações de metas, né? O processo de definição do objetivo a partir dos valores que a gente analisa e tudo mais. Também a análise geral de cenário, como a gente costuma dizer, incluindo as habilidades, né, dos colaboradores, daqueles que vão estar interagindo na entidade, os recursos disponíveis, e aí entra tanto recursos materiais, como também recursos humanos, recursos financeiros e de todas as demais ordens que a gente possa imaginar. Beleza? Também, meus amigos, as oportunidades que vão ser analisadas, né, dentro daqueles que são chamados fatores externos de favorecimento ou colaboração para o sucesso. Perfeito? Os riscos e também as
limitações ou os pontos fracos da equipe ou da corporação que visem ou que permitam identificar o que está, quais são os pontos que precisam ser melhor trabalhados, quais são os valores, os critérios, os fatores, digamos assim, que merecem mais atenção e mais cuidado da equipe. Também, senhores, a análise das melhores alternativas possíveis, que é a nossa letra C. Então, é aquela parte em que a gente vai identificar todas as possíveis medidas e, em cima de todas as possíveis medidas, aqueles estudos custo-benefício, custo-efetividade, custo-eficiência e tudo mais. Beleza? Nesse sentido, senhores, nós vamos ter também a letra D, quantificar os recursos necessários que precisarão ser alocados e garantidos, a linha do tempo para o desenvolvimento de todos esses elementos e atividades, perfeito? E também, senhores, os marcadores e os demais elementos que serão definidos para o processo de checagem de resultados e avaliação final. Beleza? Letra E, definir o planejamento de forma integral e dar conhecimento a todos. Então aí entra todo aquele estudo de definição de planejamentos, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, qual é de longo prazo, qual é de médio prazo, qual é de curto prazo, quais são os elementos que deverão constar em cada um dos 3 níveis de planejamento. Perfeito? E o mais importante é os chamados canais de comunicação interna, para que não haja os chamados ruídos, permitindo então que todos que integrem a equipe e aquela entidade possam ter o pleno conhecimento desses planejamentos e que fique claro para todos cada um dos pontos, objetos, objetivos e elementos desse planejamento. Joia? Letra F, executar exatamente como planejado, porque se você mudar na hora da execução ou adaptar na hora da execução, como é que você vai conseguir saber se o seu planejamento estava certo ou errado? Se ele estava bom ou ruim, certo? Então, com isso, a gente precisa ter esta avaliação. Também, meus amigos, além de executar exatamente como planejado, precisam ser também colhidos os resultados, dados e informações do processo, para que você possa montar o seu arcabouço que seja responsivo ao chamado feedback. O feedback é aquela retroalimentação e por conta disso é que nós vamos ter a importância de se realizar, de se aplicar a retroalimentação a partir daquilo que vier a ser colhido, perfeito? Para permitir os reajustes, a recalibragem, digamos assim, do planejamento e, se for o caso, deflagrar todo o processo novamente em ciclo. Maravilha! Então este é o primeiro ponto mais cobrado e estes são os desdobramentos sobre os quais fica aí a dica, fica aí a orientação, a sugestão para estudo e aprofundamento por parte dos senhores. O segundo ponto, senhores, comportamento organizacional. Comportamento organizacional é a maneira como as pessoas, incluindo dirigentes, colaboradores e terceirizados, agem em suas tarefas e rotinas em uma organização. Então aí, meus amigos, vai entrar todos aqueles estudos de análise comportamental,
a avaliação de atitudes, mecanismos de resposta que a gente tem dentro do nosso estudo de administração geral e pública. Perfeito? E por fim também, senhores, aquela ideia sobre a motivação, os elementos que levam à motivação, os elementos que levam a uma desmotivação, os processos de frustração, os processos de sucesso, os mecanismos de reconhecimento de todos esses estágios e resultados, perfeito? Também estão dentro desse tema macro e, olha lá, são analisadas e avaliadas as formas como os colaboradores interagem entre si e com suas chefias. E aí vem, né? Quais valores e ideais esse grupo reconhece e defende, a forma como encara os planejamentos, metas, missão e resultados da entidade ou corporação. E aí, gente, quando você estiver desenvolvendo o seu estudo, você tem que analisar, senhores, esta psicologia comportamental no ambiente profissional, tanto no nível individual, e são aqueles processos, chaves, elementos e fatores de avaliação individual, como também aqueles processos e elementos de avaliação do grupo, né, do coletivo. Joia? Terceiro ponto macro, senhores, é gestão de pessoas. Olha lá, gerir pessoas é a atividade organizacional de administrar em todos os sentidos os recursos e capital humano que operam, colaboram e atuam em uma organização. Aqui colaboram, né? Ficou faltando um M. Cadê? Cadê o raio da setinha? Também acontece com o computador de vocês, isso da setinha sumir? Um pé no saco, né? Colaboram e atuam em uma organização. Joia? Joia. Olha lá. Essa prática abrange diversas estratégias lideradas pelo setor de recursos humanos, como contratação, onboarding, treinamento, avaliação de desempenho, entre muitas outras. Só que aí, gente, hoje, um dos fatores que está sendo mais lembrado pelas bancas é a diferenciação entre gestão de pessoas e recursos humanos. Lembrando então que hoje, na fase em que nós estamos do desenvolvimento da ciência de administração, a gente pode dizer de uma maneira mais simplória que gestão de pessoas é a parte que olha para a pessoa e todos os seus fatores humanos, emoções, frustrações, desejos, ânimo, motivação, desmotivação e aí vai. Perfeito? Enquanto que recursos humanos é a parte mais burocrática, é a parte de papelada, né? Que a gente pode dizer que é recebimento de currículos, realização de entrevistas, né? Fazer seleção de pessoal, recrutamento, treinamento, definição de planos de carreira, folha de pagamento, né? Atendimento das necessidades do dia a dia das equipes e dos colaboradores. Perfeito? Então, meus caros, a fazer essa diferenciação entre gestão de pessoas e recursos humanos é um dos pontos mais lembrados pelas bancas atualmente, tá? Nesse tópico, que é um dos 5 tópicos mais cobrados. As pessoas são o principal ativo de qualquer empresa. Portanto, uma gestão humanizada é essencial para garantir que elas alcancem seu pleno potencial e contribuam para o sucesso da organização. Perfeito? Uma das relevâncias desta ciência é prevenir e solucionar o que, meus amigos? Essa parte é importantíssima, tá? Então, se eu puder pedir para vocês darem um destaque, tá? Em todos aqueles detalhes que a gente estuda sobre prevenção
e solução de conflitos no ambiente de trabalho. Isso está dentro da gestão de pessoas e não dos recursos humanos, né? Nessa divisão moderna que a gente faz hoje. Perfeito? Aqueles estudos e aquelas métricas sobre baixa e alta autoestima, baixo e alto moral da equipe, tudo isso também é elemento bastante lembrado nas provas, e fica aí a dica para você conseguir refinar sua pontaria e acertar em cheio para a hora da prova, beleza? Na sequência, senhores, o quarto tema mais cobrado e mais festejado nas provas atuais é processo de organização ou processo organizacional, que é aquela atividade que envolve pessoas, informações, equipamentos, insumos, processos e procedimentos. Então a gente está fazendo a chamada organização de cenário geral. Ah, lembrei, professor. Pois é. Essas atividades transformam entradas, que são inputs, em saídas, que são outputs, na execução das rotinas e trabalhos internos, agregando valor à organização. Então aí você tem que pegar o PMBOK, você tem que pegar os outros elementos, né, do processo organizacional, as ciências e os pensadores sobre o processo organizacional, porque é mais ou menos nestes tópicos que as perguntas estão se concentrando. Esse processo serve, portanto, para garantir que as operações e projetos, olha lá, projetos novamente, né, de uma organização sejam realizados de forma eficiente e eficaz, a fim de alcançar os objetivos e metas do planejamento da organização. E o quinto e último, senhores, é processo de direção, com tudo que venha a ser desdobrado de um processo de direção. A direção é uma função crítica na administração de uma organização. Ela envolve, olha lá, gente, pontos a serem estudados. Liderança, características do líder, diferenças entre líder e chefe, líder e gestor, líder e gerente, e aí vai, perfeito? Supervisão de equipes, metodologias de atuação perante equipes, formas de descentralização do poder decisório para equipes, trabalhos em equipes conjuntas, trabalhos em rede. Lembra disso? Pois é, fica tudo na ênfase deste item. Definição de objetivos e implementação de estratégias eficazes para alcançá-los, né? Tudo isso está dentro da alçada das responsabilidades da direção. E aí, gente, só para simplificar, a gente pega aqui, ó, os 4 pontos que a gente conseguiu identificar nas provas, né, nos enunciados das provas, né, que estão diretamente ligados a esta função de direção. Aquilo que eu falei, né? Liderança, motivação, supervisão e comunicação. Cada um destes, gente, vai ter um monte de desdobramentos e um monte de detalhes, todos eles super relevantes. Então, é isso. Com esta análise, meus amigos, vocês puderam perceber junto comigo quais são, digamos assim, as frentes macro, os temas, né, centrais, e você tem que trabalhar neles e seus desdobramentos. Estes 5 temas, senhores, macro, com seus desdobramentos, deverão responder aí por aproximadamente 90% das questões que nós vamos ter lá no CNU. E por causa disso, meus amigos, eu decidi separar para vocês aqui algumas questões para a gente trabalhar juntos nesse exato instante e pegar o jeitão que as bancas estão cobrando, que as bancas estão pegando no pé de vocês. Deixa eu fazer uma coisa, acho que eu vou tentar ampliar um pouco mais para ficar mais visível, né? Só um segundinho. Não adianta.
eu não sou do ramo, vamos ficar por aí mesmo, né? E vamos lá então, meus caros, bora fazer essa leitura juntos e vamos enfrentar estas questõezinhas. Primeira questão, meus amigos, ó, as pessoas, então vamos fazer agora, gente, uma resolução de questão com análise de perfil, com análise do jeitão, né, com análise de como é que as bancas estão querendo cobrar estas coisas. Vamos lá? Olha lá. As pessoas são peças fundamentais para a boa gestão, mas conquistar o comprometimento delas não é tarefa fácil. Sim, não é, né? A gente sabe disso. Treinar, repassar os valores, os objetivos e a cultura da organização, além de orientar sobre os processos e os padrões de trabalho, são atividades que consomem tempo. Nesse quadro, entende-se que é preciso o que, senhores? É preciso facilitar as ações que precisam ser desenvolvidas. Nesse sentido, vamos procurar agora nas alternativas qual é aquela que traz o elemento correto. Bora lá? Primeira, senhores, olha lá. Letra A. O gestor deve incluir e envolver o colaborador em projetos de diversos departamentos? Não, né, gente? Isso vai criar o quê? Isso vai criar a perda de foco, né, a pluralização de objetivos, a necessidade da adaptação desse colaborador a cada um dos ambientes de trabalho, e tudo isso é mais provocador de insegurança e frustração do que de a segurança e satisfação. Então, letra A, não. Letra B, senhores. O gestor deve solicitar que o colaborador fique apenas focado na tarefa a cumprir. Também não é exatamente assim, né? Porque quando a gente tem esta visão, você está inibindo o processo criativo. Você está excluindo da metodologia e de toda a equação do processo a oportunidade dos colaboradores agirem de forma proativa, né, fazendo as sugestões daquilo que a gente chama de intraempreendedorismo. Então a letra B peca por ser contrária à ideia do intraempreendedorismo, que é justamente a ação positiva, voluntária dos colaboradores que venham a sugerir mudanças, melhorias, coisas nesse sentido. Beleza? Letra C. O planejamento das ações é imprescindível na realização das atividades dos colaboradores. Exatamente, né, gente? Exatamente, né? Sem um bom planejamento, um planejamento claro, compreensivo e dentro dos critérios e fatores que as equipes possam compreender e adotar, é fundamental. Então a letra C está certinha, né? Vamos ver o erro das outras? Letra D. A automotivação deve ser solicitada para para alinhar os valores da organização. Não, né, gente? Automotivação não vai alinhar valores da organização. Não é através de automotivação que você busca o alinhamento aos valores, né? É com a compreensão do planejamento, a clara compreensão dos objetivos e a eficiência dos canais de comunicação internas. Letra E. O avanço tecnológico é o principal problema para o desenvolvimento das pessoas. De jeito nenhum. O papel da tecnologia não é substituir pessoas. O papel da tecnologia é ser um facilitador. Por isso que a gente vai ficar, de fato, com aquela letra E. Beleza? Olha lá. Segunda questãozinha, senhores. Para a gente verificar o jeitão que estão perguntando estes temas que nós
Vimos juntos. Como processo de administração e, ao mesmo tempo, campo de pesquisa. Olha lá, gente, o que eu falei? Processo de administrar, né? Na nossa revisão anterior dos pontos macro, né? Campo de pesquisa, o desenvolvimento organizacional, que nós também citamos entre os pontos de revisão obrigatória, né? Que são aqueles que respondem por mais de 90% das abordagens dos concursos, caracteriza-se por 5 aspectos importantes. Assinale a alternativa que apresenta os 5 aspectos importantes do desenvolvimento organizacional. Vamos ver? Letra A. Identifica normas e valores correntes, traça novas diretrizes, identifica novas normas e valores. Não, né? Isso não são os 5 aspectos de um desenvolvimento organizacional, né, senhores? Letra B. Seleciona, avalia e desenvolve as pessoas, atende necessidades. Olha, isso ainda não é um processo organizacional ou um desenvolvimento organizacional que esteja focado apenas nas pessoas, com toda esta ênfase que ele está dando aí. E futura organização é um mecanismo através do qual a empresa aprende com a retroação decorrente de erros e acertos, ou seja, a tal da retroalimentação, tal do feedback, e suas decisões e ações globais, e fornece atribuições adequadas às pessoas que possam constituir o futuro organizacional. Não exatamente nessa essa ênfase maior nos recursos, né, e tratamento de recursos humanos, não é exatamente o desenvolvimento organizacional, porque não abordou a questão sobre os planejamentos, né, não abordou a questão sobre as orientações necessárias, perfeito? Então, essa letra B não está legal. Letra C. Enfatiza a mudança planejada. Pode ser. Tem uma acentuada orientação sociopsicológica. Sim. Um desenvolvimento organizacional tem que ter, né? Dedica atenção primordial a mudanças abrangentes. Sim. E caracteriza por uma orientação temporal. Pronto, orientação temporal de longo alcance, exatamente, né? E é guiado por um agente de mudança. Pronto. Então, quando a gente falar, né, das novas normas e valores, né, do desenvolvimento organizacional, estamos falando destes 5 pontos com certeza, né? Na minha visão de tudo que eu já li do Chiavenato e dos outros grandes doutrinadores, a gente não vai parar em 5 pontos, tem muito mais, né? Essa questão deve até ser, né, feita baseada numa doutrina mais antiga. Hoje nós temos bem mais do que 5 pontos que caracterizam o desenvolvimento organizacional. Mas, tudo bem, estes da letra C estão perfeitos. Eu, pelo menos, achei e concordei. Letra D, proporcionar a reestruturação radical dos processos organizacionais? Não. Isso não é exatamente um desenvolvimento, isso é uma reformulação organizacional e não um desenvolvimento. Letra E de elefante, integra os recursos e competências de uma empresa, arranja e aplica os retornos, não, lucratividade obtidos, não, esses não são pontos de análise relevante para a gente poder falar em desenvolvimento organizacional. Perfeito? Pronto, agora aqui uma questão de 2023, ela deve estar bem alinhada com tudo que a gente está estudando, recordando e esperando para da nossa prova do CNU. Vamos lá. Planejar veja, gente, que as questões que nós estamos trabalhando, elas estão o tempo todo envolvendo aqueles 5 pontos principais macro que nós comentamos na primeira metade dessa aula de hoje. Olha lá.
Planejar é, ao mesmo tempo, um processo, uma habilidade e uma atitude. Perfeito, perfeito. Assim como o contrário de eficiência é desperdício, o contrário de planejamento é improvisação. Tá, podemos falar que vai. Considerando que o planejamento é a mais importante das funções gerenciais, analise as afirmativas a seguir. Vamos ver? Primeira delas, senhores, pensar e agir em relação ao futuro é a essência do processo de planejamento. Sim, claro, porque a gente parte sempre do chamado planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele vai trazer para a gente o quê? Missão, visão, lembra? Visão, que é projetar lá na frente aquilo que a gente pretende alcançar, concretizar, transformar ou buscar. Então é aquela visão para frente. Então está certinha a frase 1. Frase 1 está correta. Frase 2, senhores. Planejar é tomar decisões sobre o futuro. Sim, claro que é. Acabamos de falar que é, né? Então também está certo, né? É isso aí. Tá? Item 3. Incerteza é a condição que ocorre quando se dispõe de poucas informações ou quando não se tem controle sobre os eventos. É uma incerteza, tá certo. Para uma organização, o futuro torna-se incerto quando não há informações suficientes sobre o comportamento da concorrência dos consumidores. Sim, você tem que analisar o cenário, a concorrência, os consumidores e também isso, fornecedores, fontes de financiamento, evolução da tecnologia e outros segmentos. Tá certinho, gente. Tá certinho. O trabalho das certezas e das incertezas no planejamento responde exatamente, né, tem os seus fatores exatamente descritos na frase 3, está certinho. Frase 4, senhores, olha, continua com incerteza. Incerteza é... Então seria A, né? A incerteza é maior quando há concorrentes tentando alcançar o mesmo objetivo, conquistar os mesmos clientes, desenvolver um produto para o mesmo mercado ou assegurar o controle da mesma fonte de matéria-prima. Sim, isso vai colocar a sua corporação numa condição de incerteza, né? Isso é natural. Então, está correto. As 4 frases estão corretas. Eu, pelo menos, entendi que as 4 frases estão corretas. E isso aí, ó, matou. Em cheio, gente, em cheio. Tá bom? É exatamente isso. Né? Então, vejam vocês que a gente não sai daqueles 5 temas macro que a gente comentou na primeira metade da aula de hoje, né? Vamos ver? Aqui a próxima, senhores. O processo organizacional, olha lá, sempre envolvendo os mesmos 5 pontos, gente. Envolve um conjunto ou sequência de atividades interligadas, como começo, meio e fim. Em relação ao processo organizacional, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Tá bom, vamos falar, né? Vamos lá. Primeira frase, gente. Por meio de processo, a organização recebe recursos de sua cadeia de suprimentos e os transforma em produtos, informações e serviços que são fornecidos aos clientes. Sim. A frase 1 está correta. Não é para falar correta, é para falar verdadeiro, né? Frase 1 está verdadeiro. Frase 2, senhores. Os processos informam, delimitam, isolam e controlam as áreas funcionais para a produção de resultados econômicos, financeiros, sociais. Não, né, gente? Os processos, eles não delimitam e isolam. Né? Não está correta esta frase 2. Frase 2, no meu julgamento, está falsa, senhores. Frase 3, vamos ver. As áreas funcionais de vendas, engenharia, produção, logística e finanças têm atuação independente do processo organizacional, não, né? De jeito nenhum. Não tem atuação independente. Então a frase 3 também está falsa. Frase 4, senhores. Os processos organizacionais são responsáveis pelas transformações, sim.
Os processos de organização são responsáveis pelas transformações que são necessárias desde a formulação de um pedido pelo cliente até o recebimento pela entrega do produto encomendado pelo cliente. Sim, então a frase 4 é verdadeira. Ela está certinha, né? Ela está certinha. Frase 5, senhores. A administração de processos consiste em administrar as funções permanentes como departamentos isolados uns dos outros. Não, né, gente? Quando a gente faz um processo de administração, ou processo de gestão, você não vai fazer o trabalho de departamentos isolados, né? Isso aí é um pensamento arcaico, está superado. Então, no meu ponto de vista, esta frase está falsa. Última frasezinha. As organizações sempre foram feitas de processos. Bom, conceitualmente, eu não sei se a gente aceita essa. Eu estou um pouco na dúvida dessa daí, viu? Então vamos ver, gente. Ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. E eu não sei se eu concordei com essa última. Vamos ver? Alternativa. Então, letra A, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Não. A penúltima com certeza não é verdadeira. Então não é a letra A. Letra B, falso? Não, não. Primeira frase é verdadeira. Esquece a letra B, esquece a letra C também, né? A primeira a gente tem certeza que é uma frase verdadeira. Letra D. Bom, só vai poder ser ela, né? Vamos ver se deu certo nela. E o que esta banca julgou da última frasezinha? Olha lá. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Pronto. A banca julga que organizações sempre foram feitas de processos, né? Esta é uma frase ambígua e aberta, senhores. Ela tem posicionamentos favoráveis e contrários nas definições dos principais doutrinadores. Mas é isso aí, é isso aí. Então a banca deu essa como correta. Eu estava um pouquinho inseguro, porque, para ser sincero, eu já li em alguns manuais bastante respeitados justamente o sentido contrário, né? Mas a banca deu como sendo exatamente isso, né? Vamos ver? Questão de número 5, senhores. A respeito dos processos de gestão. Pronto, agora a gente está no processo de gestão organizacional. Professores têm razão, não sai daqueles 5 temas macro, né? Não sai, gente. Dificilmente sai, tá vendo? Vamos ver? Olha lá. Na elaboração de um planejamento, o objetivo principal deve ser garantir que os objetivos iniciais sejam preservados apesar das adversidades do ambiente. Não, né, gente? Era o que me faltava, né? Na elaboração de um planejamento, o objetivo principal não tem nada a ver com garantir os objetivos iniciais sejam preservados. Até porque os objetivos iniciais poderão estar sujeitos àquilo que a gente chama de mutabilidade de planejamento, conforme o período ou momento do julgamento das opções e das alternativas que você vai montar no seu planejamento. A hora que você joga uma ferramenta custo-benefício, por exemplo, em virtude dos resultados de uma ferramenta dessas, a gente pode precisar fazer uma readequação ou uma mutação de objetivos iniciais. Então essa frase para mim está falsa. Será que é isso? Aê, errado! Falei para vocês. Falei para você. Aqui, ó, mais uma, gente. Quanto às noções das funções administrativas e do planejamento, julgue o item. Ou seja, aquela frasezinha aqui, a gente podia muito bem viver sem, né? Para que essa frasezinha ridícula? Olha lá. Então, está certo ou está errado? Os processos são compostos de atividades isoladas que solucionam uma questão específica. Gente, processo é composto de atividade isolada onde? Processo é composto de atividades interligadas, concatenadas e conjugadas. Isso não é processo. Então essa frase também está mais errada do que dar beijo na sogra. Olha lá, falei? Professor Creto, você não gosta da sua sogra? É uma brincadeirinha, gente. Oh, pelo amor de Deus. Eu sempre me embanando com essas setinhas aqui. Vamos fazer mais uma só, vai. Porque a gente também já está se estendendo demais, né? Olha lá.
os processos... Olha lá, mais uma vez a gente fica sempre dentro dos 5 temas macro, gente, não dá para escapar. Então aqui a primeira parte da aula de hoje é que vai ser o mapa do tesouro para vocês. Olha lá, os processos de resolução podem ser fundamentais e estratégicos para a organização, na medida em que aumentam sua capacidade de efetividade, sua capacidade de efetivamente realizar os processos primários? Peraí, me perdi, porque não consegui entender o que o cara está querendo falar aqui. Os processos de resolução podem ser fundamentais e estratégicos para a organização, certo? Na medida em que aumentam sua capacidade de efetivamente realizar os processos primários? Não, gente, o processo de resolução não é elemento focado ou voltado como fator fundamental para a resolução de processo primário, gente. Tem nada a ver. Socorro. É isso mesmo? Bora? Aê! Né? Parece aqueles programas de auditório, né? Que o Silvio Santos, vocês nem sabem mais quem é Silvio Santos, que ele faz a pergunta e demora para vir a resposta, né? Então, gente, com este apanhado rápido e totalmente aleatório na plataforma, no qual eu coloquei como fator de pesquisa a administração geral e pública, e coloquei lá, né, o perfil da prova, né, envolvendo tribunais e órgãos da administração. Deu nisso. Então a gente resolveu aqui o que? Umas 7, 8 questões, e a gente percebeu que, de fato, dentro, né, dessa análise que fizemos dessas questões, a gente observou exatamente o que nós havíamos comentado na nossa primeira metade da aula de hoje. Então vamos só voltar aqui rapidinho para dar por encerrado este nosso papo. Gente, olha, veja, ninguém está dizendo para vocês que só vai cair isso, ou que, obrigatoriamente, mais de 90% das questões do CNU na matéria de administração geral e pública estarão mesmo dentro disso. O que nós estamos dizendo é que estes temas representam mais de 90% das abordagens das bancas nos concursos para tribunais, órgãos federais, autarquias federais, entidades da administração federal, direta e indireta, que foram realizados recentemente. Então, dentro, né, dos 5 temas, tudo aquilo que envolva processo de planejamento. Você viu os desdobramentos quando a gente analisou as questões. Também a parte relativa a comportamento organizacional, enfrentamos algumas frases e algumas colocações sobre o elemento comportamental, né? Gestão de pessoas e sua diferença para a gestão de RH. Vimos aí a questão motivacional e os demais elementos. De fato, bateu, né? Processo de organização, a gente viu que ele foi abordado, ele foi esse pano de fundo para praticamente todas as... A gente resolveu aqui 8 questões? Todas as 8 questões que nós resolvemos juntos lá na plataforma, certo? E processo de direção, nós vimos também em todas as formas e desdobramentos sobre direção, processo de direção, definição, escolha, atuação, né, do dirigente e tudo mais, a gente pode perceber também a presença deste ponto, né, ali nas questões com muita ênfase. Então, meus caros, é isso. Para o CNU, se vocês tiverem mais facilidade, mais traquejo com a matéria de administração geral e pública, pode mandar bala, tá? Analise todos os pontos do edital, né? Arrebente em todos os pontos. Se você já tem esse tempo de estudo, se você já tem um excelente material com resumos e tudo mais, e se você também já está estudando há um bom tempo. Agora, você não tem facilidade com a administração geral e pública, ou
Você ainda não teve tanto tempo de estudo ao ponto de se sentir seguro olhando para todo aquele edital gigantesco? Então a orientação é focar nestes 5 temas macro. E se você não é do ramo da administração geral e pública, saiba que estes temas macro vão ser subdivididos nos temas específicos do jeito que tanto eu coloquei nesse resuminho para vocês do nosso material de apoio, como também a gente enfrentou ao analisar as questões. E vocês viram, gente, que em uma mesma questão, um enunciado mais genérico, na hora das alternativas, vocês viram, tivemos questões aí que a gente tinha que julgar 6 ou 7 frases com verdadeiro ou falso, né? Então, em um único enunciado, aquele examinador explorou 6, 7 pontos distintos daquele tópico, certo? Então, fica a dica, este é um excelente caminho. O trabalho dessa análise a gente fez com muita atenção e muito capricho para vocês. E por conta de tudo isso, eu espero que isso ajude, né, e seja um grande facilitador para todos vocês nesta prova que está aí já no seu, né, já está quase raiando a data desse edital. Beleza? Então caprichem no estudo, deem ênfase nestes 5 tópicos macro e nas suas subdivisões. E, gente, aquilo que eu sempre falo, e como nós fizemos hoje, né? Não fique só no estudo, só na teoria. Precisa ir para a nossa plataforma e resolver questões, resolver. Eu faço uma analogia sempre, né? Se você quiser correr a São Silvestre, aquela maratona do Réveillon, esse ano, vai bastar você assistir um monte de videoaulas, tutoriais e ler manuais? Vai adiantar? A sua pisada tem que ser assim, pronada, não sei o que, o impulso da panturrilha, cuidado com o joelho. Adianta? Só ficar lendo? Na hora da prova você vai correr 32 km com subida e descida? Não vai. Se você não colocar na prática, a teoria que você absorveu, ela não se enraiza. E outra coisa, a gente percebe que as perguntas são sempre muito repetitivas. Logo, meus caros, quanto mais questões vocês resolverem na plataforma, com atenção e um estudo de qualidade, maior a chance de, na hora da prova, você falar, peraí, essa questão eu já resolvi. Não vai cair rigorosamente com as mesmas palavras, mas vai cobrar o mesmo sentido ou conhecimento. E você vai lembrar assim, putz, bem que aquele narigudo de óculos tinha dito para eu estudar, né? Eu estudar por questões. Está aqui, caiu e caiu do jeitinho que ele falou que ia cair. As palavras não são exatamente as mesmas, mas o conteúdo, a mensagem, o conhecimento, a informação cobrada são rigorosamente os mesmos. E quando você sai da prova, assim, putz, aquele cara tinha razão. Mais de 90% das questões foram abrangidas nos 5 tópicos macro que nós comentamos. Tá bom? Então esse é um trabalho interessante, um trabalho de desenvolvimento, para que a gente possa ser um facilitador para os senhores. Perfeito? Se vocês tiverem dúvidas, dores, né, problemas, quiserem questionar, quiserem pedir uma ajuda de alguma coisa, basta procurar no Instagram. Eu respondo todo mundo sempre. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes, né, eu recebo uma tonelada de mensagens e pedidos, aí às vezes eu demoro uns 2 dias para responder, mas em até 48 horas, todo mundo, sem exceção, é respondido por mim lá no Instagram, tá bom? O papo era esse, aproveitem o restante do final de semana de vocês, gente. Muito obrigado, tchau!